Olá! Nossa mensagem de hoje vem do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26, e diz o seguinte: No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Lá no versículo 46, Maria diz: Minha alma exalta o Senhor, pois ele observou sua humilde serva, no verso 48, né? E todas as gerações me chamarão abençoadas. Quando eu estava lendo esse texto, qualquer pessoa que estiver com o coração aberto para entender o que é que a Bíblia está dizendo aqui, vai entender muito claramente, muito obviamente, que Jesus viria ao mundo. E ele viria através de alguém. E Maria tinha sido escolhida e ela mesma não sabe por quê. Ela, uma pessoa absolutamente comum, mas do povo de Israel, claramente se achava indigna e falava: mas como que isso pode acontecer comigo? Estou confusa, não sei, como assim o Messias, aquele que Deus disse que ia enviar, vai vir através de mim? E ela fala: mas eu estou prometida em casamento, como assim eu vou ser escolhida? Que isso tem a ver comigo? E isso pode parecer uma coisa só curiosa, engraçada, mas se a gente parar para pensar um pouquinho, o que está sendo dito aqui? Maria se mostra uma serva de Deus. A princípio ela fica com medo do que é que está sendo declarado ali para ela. Ela está assustada porque uma responsabilidade grande está sendo colocada nas mãos dela. E ela não sabe por quê, ela não sabe o que ela fez para merecer. E a realidade é que ela não fez por merecer, porque é graça de Deus. É a graça de Deus. E da mesma maneira que eu e você, muitas vezes, somos perdoados por Deus, Deus nos dá uma nova chance, Deus nos dá uma nova vida, Deus nos promete um paraíso, Deus nos promete uma eternidade com Ele. E a gente fica: mas como assim? Eu não mereço isso. Eu não sou digno disso. Eu nunca vou conseguir alcançar um nível de perfeição para alcançar isso, para merecer isso, para ser digno disso. Eu não vou conseguir merecer. Eu vou ser rejeitado na porta porque vão olhar para mim e falar: a gente falou que tu ia para o céu, né? Mas você não ficou bom o suficiente para entrar aqui. Eu não vou conseguir merecer isso. Eu nunca, jamais vou ser capaz de ser digno dessa bênção que Deus está querendo dar para mim. E Maria tinha consciência disso, porque ela, e até a maneira que o anjo Gabriel se refere a ela, né? Alegre-se, mulher favorecida. Ela era uma mulher e ela estava sendo favorecida, abençoada. E tem até um termo que é usado muito para se referir a Maria também: agraciada. Ela recebeu uma graça de Deus, recebeu um presente da parte de Deus de graça, sem que houvesse merecimento para ela. Ela não era diferente das outras, ela não era superior às outras, mas ela foi a escolhida. E no versículo 34 mesmo, ela começa a se perguntar: mas como que isso vai acontecer? Eu sou virgem. Como que isso vai ser possível? Por quê? Porque Maria, ela não é divina. Maria, ela não é celestial. Maria, ela não é eterna. Maria, até aquela situação, não era mãe de ninguém. Não era e nunca tinha sido. E aí, de repente, vem um mensageiro do Senhor e diz que ela não só vai ser mãe, mas que o filho dela seria o enviado da parte de Deus, seria o Messias enviado do Senhor, seria o mensageiro do Senhor. E ela recebe
essa responsabilidade com medo, com temor, com seriedade, mas também com honra e agradecimento, louvando a Deus, porque uma coisa tão grande, tão maravilhosa, tão incrível foi dada a ela, mesmo ela sabendo que ela era só uma pessoa normal e não era digna de nada disso. Se você é alguém que foi doutrinado numa igreja católica e ouviu coisas diferentes disso, eu te desafio a você buscar na Bíblia aonde é que fala essas coisas, aonde é que diz que Maria é divina, aonde é que diz que Maria era qualquer outra coisa que não só uma pessoa que nem eu e você, que foi abençoada por Deus e ficou muito feliz por isso. Porque a Bíblia não fala essas coisas, nunca falou essas coisas, e tem muita coisa que as pessoas acreditam hoje em dia que é coisa que o ser humano vai inventando. Às vezes para agradar um público, para chamar mais pessoas para a igreja, para fazer, para atrair, a multidão, para falar o que eles querem ouvir. E houve em alguns momentos da história onde a Igreja Católica queria, ela precisava de uma figura feminina forte, porque certos povos acreditavam nessa maneira e eles não iam conseguir trazer esses povos para dentro da igreja deles se não tivesse, uma figura divina feminina. E aí aos poucos o pessoal começa a inventar coisas que não estão na Bíblia, não estão na revelação do Senhor, nunca estiveram. Coisas que a própria Maria, antes de falecer, se tivesse ouvido, com certeza ficaria chocada. Com certeza ficaria abismada. Ela, agraciada, abençoada por Deus, recebendo uma honra de que ela não se sentia digna. Imagina o que Maria ia pensar se dissessem para ela que as pessoas iam parar de adorar a Deus, iam parar de colocar Jesus como o Senhor e Salvador e iam colocar ela, uma pessoa absolutamente normal, como figura de adoração. Algo que por toda a Bíblia até aquele momento, todo o Antigo Testamento, 90% do Antigo Testamento é Deus lembrando o povo de Israel que não se deve idolatrar ninguém e que somente o Senhor deve ser louvado, porque só Ele é o Deus verdadeiro. É difícil conciliar a crença das pessoas que acreditam que Maria é divina. É difícil acreditar nisso e acreditar no resto da Bíblia, porque o resto da Bíblia vai completamente contra essa ideia. Mas para nós que olhamos para Maria e entendemos que ela é uma pessoa normal, a gente tem uma história linda aqui. Uma história de uma mulher que, assim como você e eu, somos pessoas absolutamente normais e que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Talvez na sua vida não vai ter algo tão grande quanto teve na vida de Maria. Ainda bem, a responsabilidade é muito grande também. Mas é lindo ver como Deus nos ama, como Deus faz coisas maravilhosas e como Ele não espera que a gente seja perfeito antes de fazer as coisas na nossa vida, porque Ele sabe que se fosse esperar a nossa perfeição para que aí sim o anjo viesse, fosse esperar a nossa perfeição para que aí sim a bênção viesse, se fosse esperar a nossa perfeição para que aí sim a salvação viesse, ia estar esperando até hoje. Mas Deus é amoroso e cheio de misericórdia. Ele não espera, Ele oferece o caminho. Ele não espera a gente chegar na perfeição para nos oferecer a salvação. Ele nos oferece a salvação de graça e nos ajuda a caminhar para a gente ir melhorando dia após dia. Que você, assim como Maria, possa olhar para as coisas boas que Deus tem feito e quer fazer na sua vida e ser feliz, ser agradecido e pegar tudo isso que Deus te dá e dar o seu melhor e se esforçar para fazer a sua parte nessa obra do reino. Tenham um bom dia, queridos. Fiquem com Deus e fiquem na paz.